Só aguardando aí o Evo entrar. A gente vai falar sobre jejum intermitente aí, bem importante, né? Todas as dúvidas, mitos, verdade aí sobre o jejum intermitente. Oi, Sashi! Amanhã eu vou estar com a Sasha aí também, falando de perfil comportamental. E aí tô aguardando o Evo me mandar aí o convitezinho pra gente iniciar a nossa live aí hoje sobre jejum intermitente. Mitos, verdade, tem tanta dúvida sobre jejum, né? Tudo certo, pessoal? Ah, o Eve já entrou aqui. Deixa eu já ver se eu consigo. Me manda o convite aí, Eve. Deixa eu ver. Aqui. Aceitei aí, vamos aguardar. Tô no teu aguardo. Já estou aqui. Oi, Olá, boa noite. Tudo bem? Como é que tudo estamos? ótimo, certo? Maravilha. Vou ajustar um pouquinho só minha câmera aqui, tá bom? Claro, claro. Me dá um minutinho, eu acho que eu vou ligar também a luz aqui da sala para ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Tudo certo. Só um minutinho. Uhum. Bom, o pessoal vai entrando aí também. Vamos falar sobre jejum intermitente hoje aí, né? Tem muitas dúvidas aí. Eu tenho várias, né? O pessoal deve ter Nossa, vai ser também. incrível, vai ser muito legal, vai ser muito legal. Um dos assuntos que eu mais gosto de falar e também é um dos assuntos que mais gera dúvida na maioria das Muitas. pessoas. Medos também, né? Receios, né? Eu acho que, acima de Exatamente. tudo, as Aham. pessoas deixam de fazer por falta do conhecimento mesmo, né? Porque eu vejo tantas É, pessoas tendo bons resultados, mas aí tu para e tá, mas e comigo? Será que comigo vai funcionar, né? Será que comigo vai dar resultado? Tem exatamente, tudo isso, né? exatamente. Exatamente. Tem que ter uma Não, visão não. um pouco mais global, um entendimento do que é o jejum intermitente, para que ele serve. Então vamos tirar todas essas dúvidas hoje aí, o que você tiver de perguntas, vou ter o maior prazer de responder. Ah, show de bola. E depois a gente vai estar lançando essa live, vai estar lá no YouTube, no canal Programa Fit Coach, o fim do efeito sanfona. A gente está fazendo várias lives aí, né, durante a Que semana. Eu legal, vejo que tu também que tá, legal. tá produzindo conteúdo pra caramba. Primeiro, eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho da tua profissão aí, né, como nutricionista, preparador físico, diretor da agência Saudável Marketing também, né? Conta aí um pouquinho da tua história Exatamente. na área da saúde aí para a gente iniciar já. Claro, claro, gente, boa noite. 20 anos de atuação na área de saúde, primeiro pela educação física, foi por onde eu comecei, por onde vi gosto pela área de saúde. Depois senti a necessidade realmente de ter um trabalho mais completo junto com os meus clientes. Fui para a área de nutrição, busquei informação na nutrição, só que não foi bastante para realmente ter um entendimento do que eu estava buscando de resultado com meus clientes. Então, eu Uhum. atuei por 6 anos na Ásia, fui diretor de uma multinacional na Ásia, na área de saúde também, a Gold's Gym International, e lá eu tive a oportunidade de fazer parte de uma das melhores especializações do mundo na área de nutrição, voltado para a genética celular mesmo, né? Que é uma especialização que a Aham. gente chama de nutrigenômica. Então, quando eu voltei ao Brasil, já voltei com essa formação. Voltei ao Brasil, comecei a empreender, também tenho um gosto muito grande pela área de marketing, então hoje eu divido meu tempo entre gerenciar a minha agência de marketing, que é uma agência online. Hoje a gente funciona super bem porque a gente mantém esse ritmo que já existia Sim, antes da quarentena e mantenho e sim. continuo meu trabalho nutricional, um trabalho direcionado à transformação corporal. Esse é o meu foco como consultor, trazendo essas Uhum. duas coisas juntas, né? A Claro. nutrição e mais atividade física voltada para resultados de emagrecimento e mudança corporal. Top, top demais. Você sabe, Vivi, que assim, a gente trabalha na parte comportamental, a parte principalmente de mentalidade, trazendo para o consciente, né? Porque a gente, por isso que eu trago os parceiros, né? A gente às Uhum, vezes sabe que é importante ter alimentação, sabe o exercício que é importante e às vezes não se movimenta para fazer, né? Não se movimenta exatamente. para se mexer. A Sasha, eu vi que ela entrou ali, ela é chefe de cozinha, né? Maravilhosa.
E Ah, que amanhã a gente vai legal. estar falando sobre isso também, perfil comportamental, né? Ela Uhum. tem várias receitas lá, coisas gostosas, cetogênica, low carb, tudo. E a gente estava conversando sobre perfil comportamental, que dependendo de cada Uhum. pessoa tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? E aí o pessoal Exato. que fala, muitos alunos, sempre falam, Mila, tu é a favor do jejum? Eles sempre perguntam para mim e eu sempre digo assim, olha, eu sou a favor daquilo que é conveniente para ti, que se adapta, né, ao perfil de cada um. Mas cada um tem que escolher a sua opção, que tipo de dieta vai fazer, e por isso que eu quero trazer vários tipos de dietas aqui. A Sasha aí Uhum. comentando. Então, eu quero trazer vários profissionais aqui para trazer as opções do que escolher, né? Amo Uhum. jejum, diz ela aqui, ó. Então, assim, ó, Eve, eu conheço um pouquinho, mas eu vou partir do básico. Afinal, Vamos o lá. que é o jejum intermitente? Vamos lá. Jejum intermitente não é nada que a gente não conheça. A gente viveu a nossa vida inteira fazendo jejum intermitente, porque a gente para de comer no jantar e a gente volta a se alimentar mais ou menos no horário do Sim. café da manhã. Isso a gente cresceu com essa rotina. Então a gente faz jejum Uhum. intermitente, é um jejum por um certo período de tempo e você repete essa prática. Só que os estudos que foram feitos nos últimos anos levam a gente a ter um outro entendimento do jejum intermitente. Porque o jejum intermitente começou com uma ideia de cortar o café da manhã, você pular essa refeição e começar as refeições a partir do meio-dia. Então você estendeu o seu jejum para 14 horas, 16 horas, por exemplo. E aí começou a se estudar os efeitos disso, de não tomar o café da manhã. Então, por que foi tão difícil para o jejum intermitente ser reconhecido como uma estratégia dietética interessante? Porque ele corta uma das principais refeições do dia, que a gente Que cresceu é tão entendendo falado, né? Que é exatamente. o mais Café da manhã de importante e tal. rei, né? Café da manhã de rei, e Exatamente. depois a gente faria refeições menores. Então ele cortou o café da manhã da nossa vida e com isso a prática foi muito mal entendida no início. Então, para o brasileiro que não tem uma prática de jejum de forma alguma, né, a gente não tem nenhuma religião no Brasil muito forte que tem uma relação com o jejum, com os muçulmanos, as regiões do Oriente, né, Oriente Médio, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o jejum. Mas o jejum é uma prática realmente de você ter janelas onde você fica sem alimentos, você fica sem nutrição calórica, você pode beber água, você pode Uhum, beber várias coisas, né, e inserir coisas que uhum, não têm calorias, e depois você vai ter uma janela alimentar, uma janela onde você vai se alimentar e você vai nutrir o seu corpo. entendi. E quais que são os benefícios maiores, assim, Eu vejo que do jejum? o maior benefício do jejum intermitente é a questão de você neutralizar os seus hormônios que realmente geram o acúmulo de gordura. Nós temos dois hormônios no nosso corpo, o glucagon, que é o que faz a queima de gordura acontecer, a quebra de gordura, e a insulina, que faz o contrário, que faz o acúmulo de gordura e de energia acontecer. E a insulina, quando você está alimentado e você come muito carboidrato, por exemplo, um café da manhã muito recheado de carboidratos, por exemplo, pães, carboidratos refinados, você aumenta muito, né, a taxa insulínica e você aumenta muito também o seu açúcar no sangue. O jejum, ele faz o contrário. Ele faz você ficar em jejum, você não recebe né, esse aporte de calorias e com isso você libera os outros hormônios que estavam dormentes, como o glucagon. Você começa a queimar gordura. Então, é uma Uhum, prática que nos ajuda, ao invés de começar o dia acumulando gordura, você começa o dia queimando gordura. Então, entendi. é esse entendimento que eu acho que é o mais legal, o maior benefício do jejum. Claro que tem outros Uhum, benefícios, tem benefícios do foco, você fica muito mais focado, fica muito mais sensível a ter uma energia diferente, porque vem uma uhum. energia que vem da gordura, não é uma energia que vem do carboidrato externo. Ela é Sim, diferente. Só que você tem que dar tempo para você se adaptar com essa estratégia, com essa prática. Não é de um dia para a noite que você se adapta. Então, passo a passo, bem monitorado, você consegue utilizar o jejum da melhor forma possível. É incrível os resultados do jejum. Pode, eu não vou dizer curar, mas eu estou falando que pode ajudar muito auxílio.
a você conseguir resolver problemas de altas taxas de açúcar no sangue, uma diabetes que já está presente, não está instalada, mas já está presente ali nos Uhum. primeiros passos, você consegue resolver muita Sim. coisa. Então, eu adoro essa prática, eu sou fã do jejum intermitente. Uhum. Me diz uma coisa, Eve, quais são os tipos de jejum praticado? Então, assim, tipo, a pessoa que está começando, geralmente ela faz o básico, só pula o café da manhã. Qual é a média Uhum, de horários que a pessoa pode ficar com as janelas né, sem alimentação e as janelas que eu faço refeição, por exemplo? exato. Nisso, eu já vou dizer que tudo é muito personalizado. E é por isso que tem que ter acompanhamento. Porque a gente pode ver na internet, eu vi que, né, alguém falou ali, eu faço jejum de 16 horas. Não é para todo mundo jejum de 16 horas. Assim como não é para todo mundo um jejum de 18, 24. Tem pessoas que fazem jejuns muito mais Eu já prolongados. vi de 24 também. Exato. Então, qual é o aconselhamento? Se você nunca fez essa prática, começa o dia sem tomar o seu café da manhã e vai seguindo algumas horas a mais até você sentir que você não consegue mais. Quando você começou a sentir se acontecer, de sentir algum sintoma diferente, uma certa fraqueza, algum sintoma que não é normal, uma dor de cabeça que pode acontecer, Uhum. para e começa a se alimentar. Então, aos poucos, Entendi. você vai entendendo que a fome vai passar, uma saciedade maior vai acontecer, você vai começar a se sentir bem com a prática, e aos poucos você vai estendendo esse período de jejum. Então, não é para começar direto, porque senão se torna muito sacrificante. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa que se acostumou por uma vida a se alimentar logo no primeiro horário da manhã, comer pães, carboidratos, tapioca, o que for, frutas, é muito difícil Uhum. você cortar essa prática. Então, quando você começar, né, a prática do jejum intermitente, você vai ficar pensando em comida por muito tempo. Então, aos Uhum. poucos, aos pouquinhos, vai acrescentando uma hora a mais, 2 horas a mais, até você sentir que é um limiar interessante para que você não se sinta mal. Tem que ser uma prática prazerosa. Sim, a Sachi perguntou ali, seguir uma dieta low carb facilita o jejum? Seria consumir mais proteínas, no caso, não Sim, comer é tanto uma prática carboidrato. muito legal de você fazer as duas juntas. É Uhum, interessante, porque se você já está disparando menos insulina, porque você come menos carboidrato, o próximo dia de jejum é muito mais tranquilo. Porque a entendi. insulina é um hormônio muito viciante, ela gera uma ansiedade. Você come carboidrato, você tem vontade de comer mais carboidrato. Então, se no próximo dia você vai Uhum, fazer um jejum, por exemplo, o período do jejum ele vai ser mais difícil, porque você vai ter memória de comida, vontades, desejos. E se você faz o dia uhum, anterior ou os dias anteriores com baixo carboidrato, a prática se torna muito melhor. Mas você tem que ter já mais paciência e tranquilo. entender o processo. Eu acho que isso é o mais importante. E uma coisa que eu te perguntar também, Evi, o jejum, ele pode ser praticado todos os dias? A grande maioria que faz esse acompanhamento contigo faz todos os dias? Ou às vezes usa, tipo, 3 vezes na semana, ou só na Uhum. segunda-feira? Uhum. Isso depende também. Isso é personalizado também. Sabe por quê? Você tem que fazer uma anamnese com o paciente, com o cliente, para saber qual é o nível de relação com o carboidrato que ele tem. Uhum. Isso não é uma coisa que a gente pode responder imediatamente. A gente tem que ir monitorando, Seja semana para a semana. todos, né? Exato. Então, claro, se fosse me perguntar agora, assim, qual é a prática que eu mais gosto? É entrar com o jejum intermitente todos os dias. Todos os dias, até Claro. final de semana. Para você resolver os seus problemas de saúde, para você conseguir realmente ter um resultado bem exponencial. Mas nem todas as pessoas sentem isso. Elas querem isso, mas o corpo não responde. Não corresponde àquilo que é possível no momento. Então a gente entra com práticas um pouco mais espaçadas. 2 dias com jejum, um dia sem jejum, 4 dias com jejum, 2 sem jejum, jejum durante a semana, jejum sem jejum no final de semana. Então a gente vai Uhum. adequando de acordo com o objetivo, desde que a gente consiga um objetivo, uma meta alcançada. Porque também não adianta a Sim. gente ficar somente fazendo jejum durante a semana, durante vários dias, e o peso não está baixando, e os resultados corporais Sim. não estão melhorando. É uma prática para lhe Estímulo. ajudar, e não para você fazer, não fazer Uhum. você sofrer. E Entendi. é a E o Jargo, que né? Tô falando aqui.
É isso que eu ia perguntar agora. Que tipos de líquidos podem ser tomados durante o jejum? Que é uma dúvida também que o pessoal tem bastante, né? Se Uhum, pode tomar água, se pode tomar chá, porque tem muitos uhum, chás, né? Que tipo que a gente pode tomar? A gente pode tomar aquele chá de saquinho, se a gente pode tomar só. Que tipo de água, que tipo de bebida? Café, pode, não pode? Pode usar uhum. adoçante? Não pode? Isso é Vamos lá. uma dúvida bem comum também. Vamos ter que fragmentar essa resposta, essa pergunta, essa resposta, tá bom? Tá, Zé. Vamos É devagarinho, então. contigo. Vamos responder tudo para todo mundo sair daqui sem dúvida. Então, Certo. primeira situação quanto a o que pode consumir. Jejum é jejum. Jejum não pode ter nenhum tipo de caloria envolvida. Então, vamos pensar nos grandes grupos alimentares, que são aqueles que têm caloria: carboidratos, gorduras e proteínas. Esses três grupos têm calorias. 1 grama de qualquer um deles vai gerar caloria. No momento que essa Sim. caloria entra no nosso corpo, vai gerar uma elevação da liberação, vai acontecer a liberação de insulina. E nesse momento que a insulina se projeta, você parou com o processo de jejum. Você já começa a acumular gordura ou processar esse açúcar, e aí você já não tem o mesmo efeito do jejum. Então, o jejum é 100%. Não pode ter nenhuma bebida com carboidrato, não pode ter nenhuma bebida com proteínas nem gorduras. O jejum de verdade. Então, o que, que pode? Vamos pensar nas bebidas, principalmente, que podem. Café sem açúcar, pode. Sem açúcar e com um Uhum. pouquinho de adoçante. Não exagere nos sabores doces. Porque isso também pode, Uhum. dependendo do seu grau de relação com o carboidrato, elevar um pouco a sua insulina. Então, café sem açúcar ou com um pouco de adoçante. Chás Eu com achei que não podia adoçantes ou sem adoçante. adoçantes. Esses chás, olhar a composição. Se for chá que Uhum. venha da indústria, você tem que olhar lá no, na fórmula, na Uhum. formulação, se ele tem algum tipo de caloria, se tem carboidrato, se tem gordura. Então, normalmente tem que dizer lá, não existem número de calorias que sejam relevantes. Significativas. Uhum. Exatamente. Aí, nesse caso, você pode consumir Ah, aquela bebida. Outras coisas que são legais também de você consumir no período de jejum. Água com limão. Limão é uma fruta com pouquíssima frutose, então só o líquido do suco do limão não tem calorias, né, que a gente possa uhum. achar que são relevantes. A água com gás, que as pessoas perguntam. E agora vamos pegar um exemplo aqui que não é saudável, mas isso ainda tem estudos e cada pessoa deveria fazer os seus exames para saber se isso funciona ou não. Tudo que tiver Sim. muito adoçante, aspartame, que tiver muita sucralose e tudo mais, Uhum. pode, só pelo sabor doce, fazer esse aumento de insulina acontecer. Então, eu não indicaria o uso de refrigerantes em momentos de jejum. Espera para tomar refrigerante no momento que você já está alimentado depois. Se for, né? Se for, né? Meu Deus. Exatamente, exatamente. Refrigerante. E a Ana tá perguntando aqui, eu vou responder para ela, tá? Questão de Isso, BCAA, perfeito. se pode ou não pode. BCAA tem convergências, tá bom? Existem convergências, porque é aminoácido que vem da proteína, não é uma proteína completa. Então, Sim. dependendo dos estudos, porque existem estudos que dizem que sim, pode usar no jejum, existem estudos que dizem que não, não pode nada que tenha nenhuma relação com proteína, carboidrato ou gordura. Eu não usaria. E tenho resultados incríveis não Uhum. usando. Não usamos nada. A única coisa que a gente usa são alguns outros tipos de suplementos que não têm calorias. Mas o BCAA tem uma relação com a proteína, então eu não usaria. Mas tem gente que usa e tem bons resultados também. Então, ambas as formas a gente entender essa Claro. substância. A, a Sasha ele perguntou a respeito dos perfis comportamentais no jejum, mas aí eu teria que entrar em todos os perfis comportamentais aqui, seria uma live só sobre isso, que é o que a gente vai falar amanhã lá no canal da Sasha. Mas que nem, por exemplo, a Sasha, ela é a águia, né? Então a águia ela é extremamente criativa e ela não gosta de nada restritivo, né? Então Uhum, tu pensa assim, uma coisa que o jejum, ele é um momento de restrição, né? Então uhum, para as águias são pessoas mais criativas, né? Que são pessoas que gostam de conversar sobre o futuro, né? Essa coisa, e principalmente a função do criativo, né? Mais precisamente, usar a criatividade,
né? Que nem tu falou ali, água com limão já é o intuito da criatividade, já não é só água, né? É água com Uhum. limão. O que eu ia te falar que eu acredito que não, né? Mas igual eu vou te perguntar, porque tem o pessoal às vezes que usa o suco verde, que é maçã, couve e limão. A maçã daí já teria caloria, não entraria, né? Exatamente. E mesmo essas verduras, como a couve, dependendo da quantidade, pode, porque tem um pouco de Tem carboidrato ali. caloria. Muito né, insignificante a quantidade, Mas mas tem. tem. Então, se você quiser fazer. Não, gente, assim, ó, o que eu diria? Não invente. Jejum é jejum. Jejum Sim, sim. jejum é Dá aquela jejum. escapadinha, só um Pra que pedacinho, inventar né? Não, não vai história? rolar. Suco É. verde, aí já querem fazer uma outra vitamina que acha que pode. Gente, não pode. Se você quiser o resultado Sim, do jejum, né? São sim, sim. elevações de glucagon, elevação do cortisol, você vai ficar focado. Pro pessoal que você falou dos águias, né? A criatividade fica muito aflorada, porque você eleva muito o cortisol, o foco, e isso faz você Uhum, trabalhar a mente fica muito ativa no jejum. O jejum exato. com cafeína funciona muito bem, com café, com chás, chá verde, chá preto, porque desperta isso. Então não inventem, gente. Ótimo. Jejum é para ser feito como jejum. E se não consegue fazer às 14 ou 16 horas, o que se faz? Diminui as horas. E aí você faz Uhum, sua refeição normal. sim. E o que que tu aconselharia no desjejum, Eve, para que não fosse, que fosse de uma forma mais equilibrada, assim, o que geralmente seria o ideal, assim, evitar no desjejum e entre outros. Vamos lá também. Isso, claro, a gente teria que entrar em assuntos bem mais da fisiologia, a gente teria que entrar em assuntos mais Sim. relacionados a metabolismo. Mas vamos Uhum, pensar em uma coisa que eu acho que todo mundo vai entender. Você, o seu mecanismo de adquirir energia por muitos anos, por uma vida inteira, é o carboidrato. Você come pão, você tem energia. Você come macarrão, você tem energia. Você tem batata, você come energia. Então, o seu organismo está uhum. esperando você comer carboidrato para gerar energia. Parece que o pâncreas está ali esperando para liberar insulina para você quebrar, né, aquela glicose que está lá esperando por você. Então, Sim. o que a gente precisa pensar nesse momento? A gente precisa pensar que você está no momento de jejum onde você está fazendo o organismo dizer assim, vem energia, vem, cadê, 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 cadê? Não adianta você fazer 16 ou 18 horas de jejum e no momento que você começa a se alimentar, você faz uma primeira refeição muito recheada em carboidrato e com os carboidratos errados. Basicamente, você acabou com o resultado que você tinha no jejum. Tem que ser aos poucos, tem que voltar aos poucos. Tem gente que faz jejum e se sacrifica e fica pensando em jejum por 18 horas. Aí vai lá e quebra o jejum com pastel, Se dá o com suco de direito, né? Come, fruta, com suco de fruta, suco de recompensa. uva integral, que tem muito açúcar. Você Entendi. entende? E aí Sim. quebra o resultado do jejum. Você tem que entender que quando o corpo receber esse carboidrato em grande quantidade, depois de horas sem ter carboidrato, se você trouxer uma quantidade muito grande, ele vai reestocar como glicogênio para os músculos e para todos, né, todos os órgãos que Uhum. precisam, mas também ele vai acumular como gordura se você não começar a fazer atividade física também. Ainda Sim. mais agora, né? A gente está em quarentena. As nossas possibilidades de locomoção, de gasto calórico Vamos bem reduziram menor. em quê? 50%. Se a gente já não se Muito. locomovia antes, a gente se locomove muito menos agora em quarentena. Então tem que tomar cuidado com isso. Se você acha que jejum vai ser bom para você, tem que ir aos poucos. Tem que fazer boas escolhas depois, quando você começa a se alimentar também. Sim. Teve uma menina que perguntou se o coffee bulê ele quebra o jejum intermitente. Ah, perfeito. Esse aqui é uma bebida que a gente chama de cetogênica, que chama Bulletproof Coffee. O Bulletproof Coffee é Uhum. aquele café que te traz energia. O que ele tem? É o que a gente chama no Brasil também de café cetogênico. O que ele tem junto Isso. com o café? Ele é batido com gorduras. Óleo de coco, manteiga ghee, nata. Lembra que eu falei lá no Com começo? nada. Gordura tem Manteiga já. caloria. Gordura tem caloria. Então ele vai quebrar o jejum. Verdade. Só que é uma diferença. Uma coisa é carboidrato, outra coisa é gordura.
o impacto da gordura na insulina é muito menor do que do carboidrato. Se você comer carboidrato, a Entendi. insulina sobe muito rápido, dispara muito rápido. Se a gordura, não tanto. Dispara menos, mas mesmo assim dispara. Então, sabe o que eu faria? Se você está na dúvida e quer continuar utilizando o café cetogênico, suco verde, suco detox, faz o uso dessas coisas no final do seu jejum. Quando você está nas Para 14, quebrar o 15 jejum. horas, você faz a primeira refeição com isso. Vai ser uma ótima escolha. Ótimo. E depois de umas 2 ou 3 horas, Claro. você vai fazer a sua alimentação normal, né? Alimentação sólida, Entendi. comer arroz integral, feijão, lentilha, salada, verduras, proteína, as gorduras boas. Então, é uma opção Sim, legal para você começar o momento de alimentação. ótimo. Outra coisa que é uma dúvida muito frequente é em relação aos treinos na parte da manhã. Uhum, Posso treinar em jejum? Isso é duas perguntas em uma. Ah, eu posso treinar estando em jejum e eu uhum. corro o risco de perder massa magra por não fazer uma alimentação antes da para quem está nessa outra batida de massa magra, né? Duas Exatamente. dúvidas Eu bem entendo claras. super bem. Você vai ver que talvez as coisas que eu vou dizer aqui, às vezes o pessoal não vai gostar muito, mas é que eu sou muito realista, eu sou voltado para resultado. Então, às vezes eu falo direto e eu acho que é o que as pessoas querem ouvir. Fala o que Tem que dá ser, tá aqui para isso. resultado. Estamos aqui para isso, Sim, né? Então, vamos de novo na primeira, né? Posso ou não posso? Não sei. Porque eu não estou aí com cada pessoa. E existe uma claro. adaptação que precisa ser feita. Porque, como Sim. eu falei, para qualquer tipo de prática tem que ser monitorado. O que as pessoas podem fazer é fazer um teste. Só que vamos pensar o seguinte: você fez atividade alimentada a vida inteira. A vida inteira. Fez HIIT, musculação, corrida, alimentado. Aí amanhã você acorda de manhã e fala assim: agora eu vou fazer um HIIT e não vou comer. É lógico que você vai sentir alguma coisa. Ou você vai sentir fraqueza, ou baixa de pressão, uma hipoglicemia, alguma coisa vai acontecer. Então, quais seriam as minhas escolhas? Se você vai querer inserir uma atividade em jejum, faz uma atividade Entendo. mais básica, né? Começa com yoga, um alongamento, uma caminhada Uma leve, sabe? Entendi. Coisas leves e vai se monitorando. E vai vendo, não, me senti bem, tô legal, vou tentar amanhã de novo, com a mesma intensidade. E vai monitorando Uhum, assim, até o seu corpo adaptar. Então, quando eu falei que uhum. realmente não sei. Eu não sei como é que Sim. está como é que estão as taxas de açúcar no sangue de cada pessoa. Então, você vai ter que monitorar e vai ter que ser responsável pelas suas Hum, escolhas. claro. Tenho clientes que têm grandes efeitos com atividade física em jejum e mais jejum. Incríveis resultados, mas é monitorado. Uhum. Tem alguns que Sim, dizem, sim. não consigo, me senti mal, mudamos a estratégia. Você entende? Nem, não dá para Uhum. impor. Cada ser é um ser único, que precisa de cuidados, que as práticas não podem ser para todo mundo. Então, eu falei Sim. E a exatamente o prática, que eu tu diz penso. até na Uhum. musculação, tu tem alunos que fazem mesmo com jejum, Tem. Tem mesmo pessoas com a que musculação. fazem. Ah, Sim, tem pessoas que fazem. tá. Mas, assim, uma quantidade menor de pessoas. Por quê? Porque Entendi. nem todo mundo quer pagar o preço. Você tem que estar adaptado a uma prática dessas. Se eu for falar Claro. agora em questões hormonais, jejum intermitente ele é muito legal, porque quando você faz o jejum intermitente, no horário da manhã, quando você acorda, você está com as taxas de testosterona mais altas. Você precisa de testosterona, né? Para acordar, o corpo libera testosterona. Aí você acorda. É o hormônio que te dá esse impulso. E também Uhum. os níveis de GH, que é o hormônio do crescimento, estão mais elevados também. Então, é um Uhum. bom aporte, uma combinação legal para treinar, porque as questões de resultados, sabe, do resultado muscular são muito boas. Estou falando no sentido hormonal. Sim, sim. A questão da energia, isso já são outras questões que a gente tem que verificar e monitorar também. A questão de Uhum. perder massa magra ou não vai depender da intensidade do seu treino, Entendi. de quanto você comeu antes de finalizar o jejum, quanto de alimento você vai comer depois. Então, tudo isso tem que ser monitorado também. Pode ter, Uhum. pode ter uma perda de massa magra.
dependendo da Se quantidade é de uma proteína que pessoa você um treino ingere. mais intenso, se para Exatamente. qualquer treino mais intenso. Não, entendi. Show. Exatamente. E me diz uma coisa, quais são os riscos e efeitos colaterais que tu colocaria para o jejum intermitente, assim? Claro que a gente sabe que cada pessoa é uma Claro. pessoa, mas quais são os maiores riscos, assim, ou perfis que daqui a pouco, assim, ó, existem certos perfis que não podem fazer o jejum Uhum. intermitente, ou que devem Eu evitar vou de dizer fazer o o jejum primeiro intermitente. deles. O primeiro deles é, se você já tem uma pressão que oscila demais, pressão baixa, Uhum, não vai para o jejum com certeza. intermitente. Eu tenho experiência com isso. Não vai funcionar. Porque no terceiro dia que você fizer, você não vai estar bem. Você está instável o tempo todo. Então não é uma prática para você. Se você tem essa oscilação, essa alteração de pressão. Essa é a primeira coisa. Problemas cardíacos também não acho legal, certo? Porque é um mecanismo totalmente diferente. Toma cuidado também. Não, eu não acho que não é legal sem monitoramento, tem que ir no médico verificar. Uhum. Grávidas, grávidas também, você Eu ia precisa te estar perguntar isso aí. alimentada, né? Grávida precisa estar mais alimentada por mais tempo, porque não é somente ela, tem bebê, não é Sim, verdade? sim. Ah, Amamentando também, né? exatamente. Quem tá amamentando também, né? Exatamente. É, por questões de que você tá. Você não faz só por você, você tem outras energias que você tem que gerar. Né? Criança Uhum, demanda muita energia. Então, talvez uhum, você com não certeza. se alimentando pode bater uma queda de pressão, uma hipoglicemia, por exemplo, pode ter um probleminha aí. Mas seriam esses grupos, basicamente. Eu Uhum, diria também mais um grupo, mas isso é uma coisa que dá para a gente ajustar. Quando uhum. um diabético está se adaptando ainda com as questões de insulina, uso da insulina, e está começando uma dieta, eu não entraria com jejum intermitente direto com o diabético. O De diabético que já cara, está assim. realmente Uhum. com a condição de diabético, tem que monitorar um pouquinho mais. Mas fora isso, o resto das pessoas sadias é uma grande prática. Tá? É uma prática maravilhosa, eu gosto bastante. Não, com certeza. Eve, a gente já vai encerrando. Primeiro, eu queria te agradecer, né, por ter Foi aceitado um o nosso prazer. convite. Que é E isso? é claro que a gente sabe que o ideal é procurar orientação médica, né? Como tu Uhum, falou aí exatamente. diversas vezes, cada perfil funciona de um jeito diferente, né? Então, assim, ó, tu deixa para nós como que a gente pode encontrar o Evi Torres? Tu é da onde o pessoal faz mais online? Como é que a gente te acha aqui pelo Instagram, aqui Sim, sim, pelas sim. redes? Meu trabalho e minha atuação nos últimos anos já tem sido online. Eu tenho clientes fora do Brasil, brasileiros, estrangeiros, e também tenho um grupo grande de clientes no Brasil todo hoje, de forma online. Eu tenho um programa de transformação corporal, que é uma mentoria. Estou lançando esse ano meu programa online, programa realmente com os exercícios e também as dietas para cada biotipo. Esse ano vai ser lançado. A quarentena me empurrou, né, para fazer isso. Acho que vai ser muito Acho que legal. todo mundo um pouquinho. Isso, o trabalho que eu faço hoje é um trabalho de mentoria, é um trabalho de consultoria mesmo. Eu pego na mão de cada um, entendo o objetivo, a gente vai trabalhar com isso juntos. Várias mudanças de estratégias para a gente chegar lá. Mas o programa online, puramente online, vai sair esse ano. O meu perfil é Evi Torres com 2 Vs. Vocês podem me seguir no Instagram. Tem muita dica, tem muita parte de mentalidade também. Como vocês, Tem eu treino lá entendo. também, né? Tem Tem treino, tem treino uma lá também, live né? tem uma live que eu estou fazendo todos os dias, porque como eu sou das duas áreas, por que não ajudar todo mundo, né? Falar de nutrição, falar de dieta e também falar de atividade física e fazer as pessoas se movimentarem. Tem pessoal aqui, ó, que me Sim. segue nas lives, a Kelly que está aqui me segue nas lives. Todos os dias, de segunda a sexta, 18h30, tem uma live comigo, é só entrar no meu perfil e depois fica gravada. Se vocês quiserem assistir, vai ser um prazer ter vocês e poder ajudar. Não tá. Ah, então tá, gente. Obrigado para quem assistiu até aqui. Amanhã a gente vai fazer uma de manhã, porque os convidados, né, estavam sendo à noite. Agora a gente passou para o horário de manhã, que é às 10h15. Então, quem quiser amanhã aí saber um pouquinho mais de dicas na área do comportamento e emagrecimento, né? E tá lá no nosso programa Fit Coach, o Fim do Efeito Sanfona, e lá no Instagram ou no YouTube também tem bastante conteúdo. E logo essa live aqui junto com ele vai estar lá também. Eve, Que legal. obrigado, gratidão. Obrigado a Beijo vocês. grande. Beijo. Obrigado Tchau, pelo tchau, convite, viu? pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado.